Olá pessoal, eu estou aqui em companhia do presidente do IPAN, Flávio, que também é servidor, e estamos muito preocupados com o assunto da reforma da Previdência. Em primeiro lugar, vamos desmistificar um problema que vem circulando por aí, de que faltou diálogo. Desde o dia 15 de março de 2022 foram realizados até hoje mais de 10 eventos, reuniões, apresentações, diálogo, seja com o sindicato, com vereadores, ou seja, diálogo não faltou. Outra questão muito importante se coloca de que a administração não flexibilizamos tudo aquilo que foi possível sem perder a essência do projeto, porque o projeto ele precisa surtir resultado. Não adianta nós fazer uma reforma que não resolva o problema, até porque nós havíamos iniciado para cobrar a contribuição dos inativos a partir de um salário. Já chegamos à proposta do padrão 1, que é 2080, isenção até 2080. Também a ideia era, a partir do teto da Previdência, uma alíquota única de 22%. Aceitamos a possibilidade de escalonamento, então até o teto da Previdência, os 14%. Para o servidor que está na ativa não vai mudar nenhum percentual, ele vai continuar pagando até 7.080, que é a grande maioria do quadro dos servidores da ativa, vai continuar pagando o que já paga hoje, 14%. A partir dali, 16, 18, 20 e o 22 apenas para quem ganha acima do teto constitucional. Então, tudo que foi possível flexibilizar ao longo de todas essas reuniões, debates, encontros, nunca se deixou de atender ninguém para tratar desse assunto. E agora chega o momento que nós precisamos encarar isso, até porque lá em 2001, quando o governo criou o fundo de aposentadoria, o estudo demonstrava e foi defendido pelos servidores e também pelo pessoal que hoje está no sindicato, defendeu a necessidade da cobrança dos inativos. E foi implantado dessa forma, ou seja, de forma muito responsável na época, foi defendido e implantado a cobrança dos inativos. Por questões jurídicas foi derrubada essa cobrança e nunca mais ela foi restabelecida. Ou seja, se tivéssemos tido a implantação conforme o projeto original, que hoje nós estamos tentando retomar, muito próximo daquilo que foi implantado em 2001, nós estaríamos não falando de um déficit de 6 bilhões e meio, estaríamos falando possivelmente de um caixa de mais de 2 bilhões de reais. Ou seja, é urgente que nós venhamos a garantir o futuro dos servidores, tanto da ativa quanto dos inativos. E para isso nós precisamos aprovar a reforma da Previdência, sob pena desse sistema entrar em colapso. Nós sabemos que o servidor não é responsável, mas ele pode, por essa dívida, mas ele pode ser a vítima, e é isso que nós precisamos evitar. Então eu deixo inclusive a palavra ao Flávio, que é o presidente do IPAN, que também é servidor e também está preocupado com o seu futuro, para que faça algumas colocações aí para nós. É importante esse resgate histórico, prefeito, porque quando o nosso FAPES, nosso Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor de Caxias do Sul, foi criado lá no ano de 2001, nós, servidores, com apoio do Sindiceb, do sindicato da época, nós lutamos várias vezes no plenário da Câmara em defesa da criação do FAPES, e em defesa também, por conta da busca do equilíbrio econômico e financeiro do fundo, por conta da sustentabilidade, que é a nossa preocupação de hoje, necessariamente deveria haver a contribuição do aposentado e do pensionista. O fundo foi desenhado dessa forma, com o apoio maciço dos servidores e com o apoio do sindicato. Então, hoje, o que nós estamos buscando, além da resolução de um problema
da falta de recursos do município é o equilíbrio e a sustentabilidade do fundo. A minha preocupação é com a garantia do pagamento das aposentadorias e pensões, as atuais e as futuras, de nós que estamos na ativa e de quem já passou para a inatividade ou quem é pensionista do fundo. Então, hoje, o município ele tem uma despesa, um custo com o fundo total que chega a 67,86% no somatório de todas as alíquotas. Então, é um custo muito elevado comparativamente aos regimes de previdência dos outros municípios. Praticamente ninguém paga uma alíquota suplementar tão alta quanto a do município de Caxias do Sul. E aí, retornando lá ao histórico da criação, né, prefeito? As alíquotas foram mal dimensionadas. Quando a Justiça reverteu a possibilidade de cobrança dos inativos e dos pensionistas, não foram revistas as alíquotas. Ao contrário disso, lá em 2005, houve uma alteração do fundo, onde se aumentou a contribuição do servidor e se diminuiu a contribuição patronal. Em 2014, aumentou-se a alíquota patronal, mas se diminuiu o passivo por 4 anos. Então, hoje, a situação que estamos vivenciando, ela decorre de todo esse histórico. O servidor não é culpado, obviamente. O município pagou as alíquotas e tudo isso aconteceu dentro da legalidade. Talvez o assunto não tenha sido tratado com a seriedade que deveria ter sido, mas hoje a conta chegou. Hoje a conta chegou e a emenda 103 nos tornou, enquanto servidores, solidários com essa dívida, com o passivo atuarial. Então, dentro das alternativas que se tem, a gente sabe que é muito fácil dizer que a conta não deve ser só do servidor, mas quando a gente fala em alíquotas, o dimensionamento delas ou o subdimensionamento das alíquotas, ela se deu também para o servidor. Então, se o município não pagou corretamente as alíquotas, também o servidor não pagou corretamente não pagou corretamente não, porque ele não quis pagar, porque as definições foram equivocadas. Então, quando a gente vê que as alíquotas foram redimensionadas, o passivo atuarial somente foi redimensionado em 2014, a gente tem aí praticamente 13 anos de fundo em que o passivo atuarial ficou em 13,28%, o mesmo passivo da criação do fundo. Ou seja, a conta só aumentou. Os 1.200 aposentados que ingressaram no fundo em 2001, sem nunca ter contribuído para o fundo, a partir do momento em que o fundo foi criado, esses 1.200 que ingressaram no fundo e os 450 pensionistas que também ingressaram no fundo, sequer haviam contribuído com 1 centavo para o fundo. Então, lá a lógica da cobrança dos aposentados e dos pensionistas era exatamente estabelecer um pouco de justiça com relação à contribuição. Afinal de contas, o fundo ele é contributivo e solidário. Então, ele depende das contribuições e nós, enquanto servidores, ativos ou inativos, ou pensionistas, somos solidários entre nós e também agora, por conta da emenda 103, como havia falado, nós somos solidários também com a dívida do passivo. É uma situação que está aí, é desconfortável para todo mundo, não é confortável para ninguém, nem para o governo, nem para nós servidores, mas nós temos que enfrentá-lo de forma responsável e corajosa, como não houve em nenhum momento no passado. Uma coisa também, Flávio, que me
me deixa assim muito preocupado, porque pessoas que lá atrás participaram da criação do fundo sabiam que o estudo apontou a necessidade da cobrança, foi defendido e implantado, hoje estejam do outro lado fazendo discursos demagógicos contra a decisão e a vontade de corrigir essa falha que nós temos, que estamos trabalhando em cima. É essa pergunta que eu faço. Qual o interesse que está por trás disso? Se lá em 2001 sabiam da necessidade da cobrança dos inativos e que foi defendido e implantado, derrubado depois por uma questão judicial que não vamos entrar no mérito para discutir, porque isso hoje não constrói nada. Nós precisamos retomar o equilíbrio, a sensatez daquilo que em 2001 fez a defesa do projeto. Hoje o que nós estamos querendo defender é aquele projeto que em 2001 foi defendido e foi aprovado. Então, qual o interesse de estar hoje contra? A quem interessa uma medida dessa para levar o sistema ao colapso? Quem ganha com o colapso do sistema, do fundo? Então é essa pergunta que eu deixo no ar. É isso que tem que ser perguntado, porque é muito fácil fazer discurso, desgastar a administração, desgastar o IPAM, todo mundo, mas de solução, o que interessa para os servidores é solução, é resolver, é garantir a aposentadoria, é garantir o salário em dia, e é isso que nós estamos retomando 21 anos depois, 21 anos depois, tentando retomar aquilo que era o projeto original lá em 2001. Uma pergunta, Flávio, que o pessoal tem questionado muito, é a questão da idade da aposentadoria, do tempo de carência, se tu puder explicar, porque eu acho que isso também é importante para mostrar que houve flexibilização do tempo de carência, da idade mínima, quer seja para os professores, para os demais servidores, que também é mais flexível do que a lei federal, do que a lei original, né? Certo. Com relação à idade mínima, como o nosso fundo é deficitário, e os números estão aí, são de conhecimento de todos, como o prefeito falou, desde março de 2015, deste ano, nós estamos fazendo reuniões e divulgando para os servidores e também para a sociedade essa situação. A idade mínima, há uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado que ela deve ser aquela que foi prevista na emenda 103, ou seja, 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher, com uma diferença de 5 anos a menos para os professores, dentro de um determinado contexto, basicamente em relação à idade é isso, a idade que foi prevista lá para o regime geral, ela seria aplicada aqui no município por conta da situação deficitária do fundo. Com relação aos demais, ao regramento da reforma, ela prevê a imunidade do padrão 1, da Lei 409, que o prefeito comentou, que é R$ 2.089,11. Como regra de transição, são 2 anos de carência, ou seja, a manutenção do regramento atual para todos aqueles servidores que implementarem as condições de aposentadorias de acordo com o regramento atual por 2 anos, mesmo após a aprovação da lei, a flexibilização das alíquotas acima do teto do regime geral também foi uma flexibilização proposta pelo governo, assim como a utilização de 90% dos maiores salários para a definição da média daqueles servidores que forem se aposentar e que ingressaram após 2003 no serviço público. Então, houve sim flexibilizações e que, logicamente, isso também resulta em alteração do passivo. O déficit vai continuar sendo um pouquinho maior, mas foram medidas que foram
propostas pelo governo, também tendo em vista não onerar tanto o servidor e também não onerar a população que depende do município por conta dos serviços que o município deve prestar aos munícipes. Eu acho que só para encerrar, dizer também, então, essa tranquilidade. Para os da ativa, que ganham até 7.080, não muda nada o percentual, continua o mesmo. Depois tem a escala, então 16, 18 e 20, conforme a faixa salarial. Para os aposentados, então, uma isenção até 2.080, então se a pessoa ganha 4.000, ela vai pagar 14%, só apenas 1.920, não sobre os 4, porque ela tem uma isenção de 2.080, a partir dali que começa a contar. Se ela ganhar 10.000 também, ela tem uma isenção até 2.080, até o teto da Previdência ela vai pagar 14, e acima do teto da Previdência, que daí ela passa a pagar 16. Então, para deixar bem claro, porque senão o que está correndo ali parece um bicho de 7 cabeças. Não, foi trabalhado de todas as formas para minimizar o impacto, mas para garantir a sustentabilidade do fundo. Agora, eu volto a insistir numa pergunta: o que leva pessoas que lá em 2001 defendiam o projeto e que agora estão contra o projeto? Por quê? Só porque a administração é de outro partido? Não, a gente tem que ser responsável, porque o servidor, ele não tem partido, ele tem carreira, ele precisa garantia, ele dedica uma vida inteira ao serviço público. Quando ele se aposenta, ele tem que ter a garantia de receber os seus salários em dia. E é isso que nós estamos buscando resgatar, aquilo que desde 2001 deveria ter acontecido. Agradeço a todos pela compreensão, estamos abertos a informações, ao diálogo, enquanto tramitar o projeto. Tenho certeza que o Legislativo também vai se debruçar e entender a necessidade e a urgência de aprovação dessa medida, para que nós tenhamos a tranquilidade, tanto dos servidores que hoje ainda estão na ativa, daqueles que já estão aposentados. Obrigado, um abraço a todos.